vamos adorar com 45, vamos receber a palavra com ensino. Cavalgando em troveirinho de fogo santo, vem o meu Deus, em sua mão direita o mistério do sétimo selo da redenção. Ao seu lado os querubins, na formosura de sua santidade, o adoram cantando alegre um cântico novo de fidelidade. O revelarás em meu coração. O revelarás em meu coração. O mistério escondido do sétimo selo da transformação. O mistério escondido do sétimo selo da transformação. Na terra uma noiva santa espera que venha a terceira etapa. O poder de Deus derramado sobre sua palavra em fiel amor. Necessário é que profetizes 40 dias uma vez mais, e será por sinal aos povos que recusaram sempre a verdade. O revelarás em meu coração. O revelarás em meu coração. O mistério escondido no sétimo selo da transformação. O mistério escondido no sétimo selo da transformação. Amém. 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 Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, entregamos a Ti a nossa adoração de louvor, Pai, uma oferta de nossos coração para Ti. E assim, Pai, abençoa, Pai, esse culto, abençoa estes irmãos, essas irmãs, que o Senhor guiaste aqui nesta noite. Abençoa aqueles que ouviram esta mensagem, qualquer dia, qualquer tempo, Pai, que o Senhor possa falar a cada coração. Assim, Pai, me entrego em Tuas mãos, me rendo a Ti neste momento e Te peço que o Senhor tenha liberdade, Pai, desse vaso digno de Sua e possa usar mais uma vez para que esses irmãos, esse povo, essa igreja, possam sair daqui saciados, porque nesta confiança eu Te peço essa bênção. No nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu lembrei de algo, vocês me lembram da gente orar pelo Lucas no final do culto, não, né? Lucas e a Elsa. E a Elsa. Bom, vamos tomar a palavra. Eu quero tomar uma escritura muito conhecida para nós hoje. E daqui pregar um pouquinho para nós. É Mateus capítulo 5. Versículo 17 em diante.
Amém? Está escrito assim: não podeis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim a revogar, mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quer dizer, esse versículo aqui está dizendo que a nossa justiça, ou a nossa vida aqui na terra, vou voltar, tem que ser uma vida diferente, bem mais santa, bem diferente dos fariseus, né? Amém. Que é o que dizem os escribas e fariseus. Quer dizer, nós podemos ter uma vida como eles tiveram. Nossa vida tem que ser uma vida totalmente diferente da deles para poder entrar no reino de Deus. Agora, é daqui para frente que eu quero pensar. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Isso era a lei, que era assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então você vê que com a vinda de Jesus mudou muita coisa para ir para o céu. A Bíblia diz, eu vou parar bem aqui para eu poder continuar. A Bíblia diz, sente porcentagem. A Bíblia diz que o Velho Testamento é sombra das coisas futuras que viriam. Isso é Hebreu 10, eu creio que está escrito isso, que o Velho Testamento era sombra. Eu creio que eu passei uns 2 dias pregando, lendo umas mensagens aí pela revelação sobre Jó. O assunto era sobre Jó, que o profeta estava falando, e eu fiz 2 cultos nesse sentido. Mas nós temos que entender uma coisa que eu vou falar para vocês. A Bíblia diz que a família de Jó foi salva, os filhos, sem crer, sem nada. Eles eram pessoa mundana. Mas Deus deu aí a eternidade para eles através da fé de Jó. No Velho Testamento, lá atrás, antes da lei vir, porque Jó ele é um profeta antes da lei. Como Abraão é um profeta antes da lei. E muitos vieram antes de Deus da lei. Quando não tinha lei, tudo era lícito. Tudo era lícito, não tinha nada, era tudo aí. As pessoas bastavam crer. E Deus ouvia aqueles que eram fiel, né? Mas não tinha, era lícito tudo. Porque a promessa que Deus deu a Abraão não deu promessa com condição. Então veja bem, então ali no Velho Testamento muitas pessoas eram salvas, porque pelos outros, porque Deus não olhava essas coisas, não, muitas coisas, por isso que casar irmão com irmão, filho com o pai com o filho, e tudo tinha essas coisas. A lei não tinha uma lei para cuidar, a lei veio para isso. A lei veio depois de Moisés, bem antes desses homens aí que eu estou falando para vocês, de Jó e essas pessoas. Mas a lei que foi dada por Moisés já dizia, ali antes da lei entrar,
Tudo era lícito. Mas quando a lei entrou, era dentro por dentro, tudo por outro. Então, a pessoa que matava o outro tinha que morrer. E assim foi. A lei só faz acusar do pecado. Quando Jesus veio, aqui ele diz que não aboliu a lei. Enquanto os céus e a terra não passaram, a lei está aí para cumprir. Mas, através do sacrifício de Jesus, nós não somos salvos pela lei. Nós somos salvos pela graça com a vida de Jesus. Mas você vê que aqui então, a vida de Jesus foi mudada. Aqui não está dizendo que se matar, a pessoa é réu de juízo. Diz que se polarizar, se odiar, se uma pessoa odiar um irmão, odiar uma pessoa, carregar um ódio no coração, ele já é réu de juízo. Aos olhos de Deus, ele já é um criminoso. É o que diz aqui. E diz que aquele que chamavam de louco será réu do fogo do inferno. Então, essas coisas tudo veio depois de Jesus. Isso aqui tudo é no sentido espiritual. Mas eu vou ler mais um pouquinho. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. É isso que Jesus diz que tem que fazer. Se a pessoa tem alguma coisa com o irmão, alguma coisa, algum problema, primeiro ele tem que se reconciliar com esse irmão para poder Deus receber essa oferta. Porque senão Deus não vai receber. E esse é o problema na terra de muita gente. Eu não vou entrar aí, eu vou mais um pouquinho. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te incorre na prisão. Você vê na caminhada, isso ele está falando de irmão, pessoas que professam Cristo. Não é do mundo não. Está falando de pessoas que estão na caminhada. Quer dizer, pessoas que professam crer em Deus, que estão juntos numa igreja, que estão numa caminhada. Os irmãos não podem ter problema um com o outro. Nada disso. Isso é claro, né? Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Veja? Se tem alguma coisa com o irmão e não se reconciliar, não se ajeitar, é lançado na prisão e não sai dali enquanto não pagar o último centavo. Isso aqui tem sentido. Isso aqui não é no sentido natural. Isso aqui é no sentido espiritual. Prisão não é você estar numa cadeia. Prisão quer dizer uma prisão espiritual. É isso que está dizendo isso aqui. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Vou repetir, eu não vou explicar nada disso, eu posso explicar, mas não vou. Mas aqui está isso tudo é espiritual. Teu olho direito te escandaliza. Tira e lança fora. É melhor entrar no céu só com o outro do que ir todo o corpo do inferno. Está falando no sentido espiritual. E eu entendo isso. Mas eu não vou explicar. Agora não. Se Deus me der graça, um dia, quem sabe.
E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Tudo isso aqui é espiritual. A igreja de Deus, irmão, é o corpo de Cristo. Né? E eu e você, a Bíblia diz que nós somos o templo do Senhor. E a igreja de Deus é um povo reunido no lugar. Vamos lá. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Isso pela lei. Isso aqui foi de Moisés. Pela lei. Está no capítulo 19. Olha o que Jesus diz: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Só pode deixar se ela cometeu prostituição. Se não tiver feito isso, não pode deixar. Porque se deixar, ela vai ser uma adulta e ele também. E não entra no reino de Deus. O casamento é até que a Constituição é claro. O que quer dizer isso? Que só se ela cometer prostituição. É se o homem ou o rapaz casa com a moça, pensando que ela é virgem, e quando ele vai ter a lua de mel com ela, descobre que ela não é pura. Aí ele pode largar. Essa é a única condição que Deus deixou. Aí ele pode deixar e desquitar dela, porque ela enganou ele. No Velho Testamento era morta, apedrejada. Pode ter o Velho Testamento lá em Levítico, você vai encontrar isso. Se era assim, era apedrejada. Agora, se ela confessasse e ele tomasse a posição, aí era outra coisa. Ele não podia deixar. Se ele deixasse, ele era quem ia apedrejado, porque ele não foi enganado. Mas muita gente, hoje, as igrejas, o sistema religioso, a pessoa casa com um rapaz, casa, passa um tempo, larga, diz que eu posso casar de novo. Isso foi pela lei. E ainda é pastor. Mas nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Amém. Então mudou o quadro. Quando Jesus veio à terra, tudo isso mudou. Amém. O que era natural da lei tem que cessar. E as coisas, tudo são espirituais. Amém. Ele continua: outro assim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. O que é isso? Tudo aquilo que nós promete ao Senhor, temos que cumprir. Se nós fazemos uma confissão de algo para Deus e não cumpramos, irmão, isso vai ser terrível na vida dessa pessoa. Porque ele prometeu algo e não cumpriu. Essas coisas são coisas que nós precisamos vigiar. Eu, porém, vos digo, Jesus agora dizendo, eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurareis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Aí, quando Jesus veio, o que ele disse? Que não devemos
jurar por nada na vida. Fazer juramento por nada. Aí ele continua: nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Né? Ninguém pode fazer nada, é Deus que faz. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Esse é o falar do Filho de Deus. Sim, sim, não, não. Se sabemos de algo, e isso vem pergunta, ou alguém quer saber, ou vem alguma pergunta, se sabemos, sim. Se não sabemos, não. Não existe o arrazoamento, eu acho, eu penso que for assim. Isso aí não é de Deus. O de Deus é sim, sim, não, não. Se sabemos, dizemos sim, isso é assim, assim. Se não sabemos, dizemos não. Pronto. É dessa maneira que é. Agora, como eu sempre tenho falado, às vezes a gente fala coisas que não é verdade. Por quê? Porque não vigiamos e não tem uma revelação. Muitas vezes, às vezes, uma pessoa fala uma coisa para a gente, afirma uma coisa e a gente ouve aquilo e crê naquilo que a pessoa está falando, que é verdade, e às vezes você fala para outra pessoa, dizendo que é daquele jeito. E muitas vezes, às vezes, não é daquele jeito. Aquela pessoa já ouviu de outra pessoa já uma mentira e chegou e a mentira vai. Então, o correto, eu pelo menos vivo assim, vou dizer para vocês, isso não é de agora não, é de muito tempo. Pessoas às vezes conversam ou me perguntam ou falam alguma coisa e eu digo assim, olha, eu ouvi isso assim, assim, fulano de tal. Fulano de tal disse assim, assim, se é verdade eu não sei. Só sei que eu ouvi isso, falaram isso, mas eu não posso dizer para vocês se é verdade ou se é mentira. Isso foi o que eu ouvi de fulano de tal, porque eu não vou afirmar uma coisa que eu não tenho certeza. Eu não faço isso. Eu sou assim. Se eu afirmar uma coisa, você pode ter certeza que aquilo dali é real. Porque se não for, eu não afirmo, não. Eu procuro sempre fazer dessa forma. Porque o que passa disso é de procedência maligna. O que passa por si, sim, não, não, é de procedência maligna. Não é de Deus. E existe tanto isso, irmão. Até nos cristãos mesmo. Isso aqui eu estava só brincando. Não tem brincadeira para Deus, a coisa é séria. Mas isso está aí no mundo. Isso é maligno. Por isso que muitas vezes, quando a gente ouve certas coisas, às vezes a gente diz, o Satanás estava quem estava falando na boca de fulano, daquela pessoa. E às vezes, quando as pessoas chegam ao conhecimento, chegam a saber disso, se zangam. Mas é verdade, porque a gente que tem a palavra e conhece a palavra e sabe como é, você sabe quando é o Espírito Santo e quando não é. Porque o que está contrário à palavra, você sabe que não é de Deus. Tudo que está contrário à palavra não é de Deus. É desse jeito que é. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pentear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Muita gente não entende essas coisas não. Acho difícil, né? Isso é para não fazer confusão. Os filhos de Deus não são de confusão. Eles vêm para Deus. Ainda que as pessoas levem, dê um prejuízo natural nele, ele fica quieto, ele espera do Senhor. Ele não vai entrar em confusão. É assim que os filhos de Deus é. Eles esperam nele. Ele continua. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que lhe quiser que lhe empreste. Aí ele continua aqui.
ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso aqui era lei. Amar o próximo e aborrecer o inimigo. Agora veja o que Jesus disse. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazeis bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e o perseguem. Vê? Temos que fazer assim, isso é os cristãos. Porque Cristo tem que ter isso, tem que receber isso. O mundo está cheio de pessoas dizendo que é cristão, irmão, e às vezes por causa de uma palavrinha de nada já está espraguejando o outro. E isso não é cristão. O cristão ele tem que suportar a afronta, aguentar a afronta, suportar. E apenas confiar no Senhor e ainda pedir misericórdia para as almas. Mesmo assim, não condená-lo. Aí ele continua aqui. Para que sejas filho do Pai que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Que é publicano? Pecador. Os pecadores amam uns aos outros, irmão. Aduro, é assim, bajura, faz tudo. Né? Mas é aqueles que dão as coisas para eles, que fazem as coisas porque agrada a eles, aí eles estão assim. Mas deixa um fazer ou pisar no pé deles lá que já vai ter pau. Mas os cristãos não é para ser assim. Os cristãos têm que amar todos, irmão. Não importa quem seja. Irmão, isso aqui é um testemunho muito forte para mim. Muito forte. Eu já tive isso nessa caminhada algumas vezes. Só que eu não agi como os publicanos, né? Aqueles que agiram comigo dessa maneira, hoje são meus amigos e me têm respeito. Amém. Amém. Por quê? Porque eu não entrei como os publicanos. Se eu tinha sentado como os publicanos, era para estar intrigado. É verdade. Entende? Não. É através do sofrimento que a graça de Deus pode abundar em nós e nós pode ser vencedor e alcançar as almas que estão perecendo aí fora de Cristo. E se saudarem unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém. Agora, essa perfeição não pode ser de nós, essa perfeição é Deus que nos dá. Amém, amém. E isso Ele faz pela fé. Pela fé em seu nome. Então, aí está. Eu queria ler isso aí, fazer um pequeno comentário, mas eu vou falar um pouquinho de nós orando. Então, essa é a Bíblia. A Bíblia diz aqui, deixa eu ver se é mais aqui. Eu acho que está aqui. Eu queria achar aqui algo para ler para vocês.
Aí está aqui na frente. Não achei. Vou deixar quieto, porque eu não estou encontrando o que eu estou querendo ler aqui, não. Eu li tudo isso aqui, mas não encontrei o que eu queria. Mas eu vou falar o que eu estou procurando aqui, que eu não li, que eu não encontrei. Mas está aqui. Não sei se é 5 ou é 6. Eu penso que é o capítulo 6. Mas eu não anotei, aí não lembro. Então veja bem, a Escritura diz que o inimigo os nossos inimigos, os inimigos dos filhos de Deus são os próprios familiares. É o que está escrito aí. Mas é por aqui assim, mas eu não encontrei. Então é 5 ou é 6. Ou é 7, eu me lembro. Eu só sei que está escrito isso. E eu tenho anotado aqui, mas eu não estou achando. Que o inimigo dos filhos de Deus são os seus próprios familiares. E nós sabemos que é assim. A Bíblia também diz que, com a vinda de Jesus no Novo Testamento, que os filhos que não honram pai e mãe,